para vocês. Porque é sonho que Jesus apareceu para mim, né? Eu tenho que soltar para vocês, eu não posso guardar, não. Se eu guardar, né, eu tô fazendo, eu não tô fazendo a vontade dele, entendeu, meus amores? Aí eu tenho que fazer a vontade de Jesus, não a minha, né? De guardar os sonhos. Eu tenho que falar para vocês, ser alerta para vocês. Eu não posso de maneira nenhuma guardar esses sonhos, entendeu? Ó, Jonas, né? Deus mandou Jonas fazer alguma coisa. Deus mandou Jonas fazer alguma coisa. Deus mandou Jonas pregar para o povo. E Jonas, ele se recusou porque ele ficou com medo do povo, porque o povo era um povo rebelde. E naquele tempo, os profetas, quando pregavam, o povo matava. Quando mandava alguma mensagem de Deus para o povo não queria saber de conversa, não. O pessoal matava mesmo. Então, assim, aí o que foi que aconteceu? Ele pegou, fugiu. E Deus pegou, né? Pegou ele e botou ele lá na cidade onde era para estar. E Deus fez ele pregar para aquele povo. Então, um homem salvou a vida de. Um homem, assim, com a pregação dele, né? Que Deus mandou, a sentença para aquele povo. Deus deu sentença de morte àquele povo. Aquele povo estava todo preparado para morrer num dia só. Deus ia levar eles tudo num dia só, ia, né? Então, por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa da desobediência, eles iam pagar um alto preço. Não era com a morte, não, porque a morte é uma coisa, quando eles saíssem, eles iam pagar para sempre, entendeu? Então, aí eles viram, né, que com o nosso pai ninguém se brinca. É, foi poucos dias, não foi anos, não. Deus deu um poucos dias a eles, para eles se arrependerem. Que o pecado deles estava grande, mas estava chegando lá no céu, estava demais. Aí o que foi que aconteceu? Eles se arrependeram, pediram perdão a Deus, aí eles foram salvos da morte, daquela grande destruição que ia acontecer. Então, quem dera se vocês fossem igual o povo de Jonas, como Jesus falou. Quem dera se vocês fossem igual o povo de Jonas, que o quê? Que escutasse a palavra de Deus, que vocês, né, escutassem a palavra de Deus. Quem dera se vocês fossem igual Jonas, que escutasse a palavra de Deus. Meus amores, eu vou ler aqui que eu tô falando de Jonas. Oh, meu pai. Deixa eu procurar aqui. Pronto, já achei. Como eu tô falando, eu vou soltar aqui para vocês. Ó, o sinal para esse povo de hoje é Jesus Cristo. Naquele tempo que Jesus estava aqui, Jesus dava o sinal de Jonas. Se o povo se arrependesse, quem dera se o povo se arrependesse igual o povo que Jonas pregou. E o povo não se arrependeu, o povo endureceu, foi o coração naquele tempo de Jesus. Mas endureceu o ponto de matar Jesus Cristo, matar o próprio Filho de Deus, entendeu? Então, meus amores, o negócio é sério, é só vocês lerem as Santas Escrituras. Bora lá? Ó, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pode um ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Entendeu? O que foi que Jesus falou aí, ó? Em Lucas 11, o versículo 20, 29. Jesus já deixou bem claro para aquele povo que estava naquele tempo que ele estava. Jesus não ia deixar sinal para eles, não. O sinal que Jesus ia deixar era o sinal de Jonas. Agora, para essa geração, vocês veem que o sinal dessa geração é Jesus. Vocês prestem atenção. Vou ler também, vou ler, ó. Portanto, assim como, meus amor, portanto, assim como Jonas foi um sinal para Nivitais, para os nevitas, assim o filho do homem o será também sinal para essa geração. Vocês entenderam aí? Vocês captaram a mensagem? Para essa geração, o sinal é Jesus. É o filho do homem, Jesus Cristo, nosso Salvador. Para essa geração é esse sinal. É só esse sinal que vai ser dado a vocês, outro não. Entendeu? Bora continuando. Eu vou repetir para vocês entenderem, ó.
Portanto, assim como Jonas foi o sinal para os nivitais, assim também o Filho do Homem será também para esta geração. Vocês entenderam? Deixa eu repetir aqui, ó. Assim o Filho do Homem será também para essa geração. Jesus deixou muito bem claro. Naquele tempo, ele fez. Jonas foi o sinal para aquele povo, daquele lá que Jesus pregou. Que Jesus não, que Jonas pregou para ele. Então, para esse povo agora, o sinal é Jesus Cristo. Vocês se arrependem dos pecados de vocês, vocês voltem para ele. Entendeu? Continuando. Eu vou aqui pro 30. Meus amores, essa parte aqui é o 31. 31, essa parte aqui já se cumpriu. A de Jonas também já se cumpriu. Eu tô lendo para vocês entenderem. Ó, vou ler esse daqui, ó. O versículo 31, ó. A rainha do sul se levantará no juízo. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração. Vocês entenderam aí? Que ela se levantou com os homens dessa geração, dessa geração. Para o quê? Bora continuar. E os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão. Vocês entenderam, né, meus amores? Vai se levantar quem? A rainha do sul e o povo dessa geração. Para o quê? Ó, deixa eu repetir para vocês, ó. A rainha do sul se levantará no juízo com